Hoje eu vim falar com você, fã do Ryan Murphy, que viu a série nova dele na Netflix, Hollywood. A série conta a história de um grupo de atores, diretores, roteiristas, produtores, fazendo a indústria do entretenimento rodar na esteira dos anos de ouro do cinema hollywoodiano. O mais legal é que a série mistura ficção com realidade. Para você que está confuso, tentando entender quem existiu, quem não existiu, o que aconteceu, o que não aconteceu, nesse vídeo de hoje eu vou tentar te ajudar a colocar as coisas em ordem. Vamos começar esse papo então, depois da vinheta. Hollywood dos anos 40 é um prato cheio pro Ryan Murphy, né? Muito glamour, muito excesso, muito figurino legal, tudo que ele gosta, né? Pra quem não sabe, Ryan Murphy é o nome por trás de vários sucessos contemporâneos, como Pose, American Crime Story, American Horror Story, Glee. Se você já viu Hollywood, hoje você vai ficar sabendo todas as curiosidades e tudo que é real e tudo que é ficção. Agora, se você não viu ainda, eu aviso que esse vídeo tá cheio de spoiler. Para começar, quais personagens existem na vida real? Vários. Alguns são só inspirados, outros têm nome e tudo. E é o caso do Rock Hudson, que existiu na vida real. Can I help you? Yeah, I want to go to Wonderland. Ele foi um dos primeiros grandes galãs do cinema e ele foi super estourado principalmente nos anos 50 e 60. E toda aquela trama dele, com problema, né, para gravar fala, realmente aconteceu. As pessoas duvidavam que ele tinha capacidade de se tornar um grande ator porque os primeiros testes dele eram muito ruins. O que muda da série para a vida real é que ele escondeu a vida toda que ele era gay para conseguir trabalhar. Rock acabou morrendo na crise da AIDS em 1985, sem nunca ter vivido nada daquilo de ir com o namorado dele de mãos dadas para a cerimônia do Oscar. Outro personagem que realmente existiu foi o Henry Wilson, vivido pelo Jim Parsons, que todo mundo conhece como Sheldon de The Big Bang Theory. Por mais horrível que seja, a maioria das coisas que a gente vê na tela são inspiradas em eventos reais. O Henry da vida real era mesmo um agente abusivo, ele estuprava os agenciados em troca de testes de elenco e papéis em filmes, tinha relação com a máfia, enfim, tudo aquilo que a gente vê na série é inspirado na realidade. Tem outras duas atrizes que também existiram, a Anna May Wong, que foi a primeira grande atriz de ascendência asiática no cinema norte-americano, e na vida real ela realmente ficou muito desanimada quando ela perdeu o papel principal no filme The Good Earth para uma atriz branca que usou maquiagem para parecer asiática. A outra atriz que também existiu foi a Hattie McDaniel, que é vivida na série pela Queen Latifah, e ela foi a primeira atriz negra a ganhar o Oscar na categoria de melhor atriz coadjuvante pelo filme E o Vento Levou. Outra coisa que a série mostra que realmente aconteceu com a Hattie McDaniel é que ela foi impedida de sentar junto com os colegas na cerimônia do Oscar, porque na época o prédio impedia até a entrada de pessoas negras como convidadas. Hollywood não é uma série documental porque ela é uma versão hollywoodiana da Hollywood que existiu. Se a série fala o tempo todo da mitologia de que Hollywood é a terra dos sonhos, na série é retratada uma Hollywood como se todos os sonhos de fato tivessem sido possíveis. Então a gente vai ter muitas vezes premissas reais, personagens reais, mas que seguem por desenvolvimentos que são basicamente o que a gente queria que tivesse acontecido e não o que aconteceu de verdade. A série se dá uma liberdade poética muito grande para seguir por caminhos que seriam inimagináveis se a gente aborda o histórico que a gente tem da realidade e o contexto da época. Mas isso, no fim das contas, é bom ou ruim? Eu acho que tem algo de complicado na mensagem que a série passa pela forma como ela escolhe seguir essas liberdades poéticas. Por exemplo, eu acho que a cena que a personagem Camille Washington confronta o segurança da cerimônia do Oscar, dizendo que se ele não deixar ela entrar, ela vai começar a gritar fogo, e com esse argumento ela consegue entrar no auditório e sentar na primeira fila, acaba deixando um gosto meio estranho, pra mim pelo menos. Isso porque eu acho que a série faz parecer que o que faltou para minorias sociais naquela época foi só ousadia e força de vontade, quando a gente sabe que, na verdade, as estruturas sociais, no caso da Camille do racismo, os mecanismos sociais, eles eram muito mais violentos e muito mais institucionalizados do que são hoje em dia. Eles não deixavam de ocupar esses espaços por falta de insistência ou de força de vontade, mas porque o aparato social que coibia tentativas de resistência era muito mais violento e muito mais institucionalizado do que hoje em dia. E olha que hoje em dia ele ainda é muito forte. E eu acho que a mesma coisa vale para o casal formado pelo Rock e pelo Art. Eles são, respectivamente, né, um ator e um roteirista que decidem ir de mãos dadas, né, como um casal, para a cerimônia do Oscar. Nessa cena, o Rock tem um embate
com o Henry Wilson, e ele diz que ele não vai viver como um covarde, que viveu escondido a vida inteira, como é o caso do Henry. Eu acho importante colocar as minorias como protagonistas do processo de tomada de autonomia dos próprios destinos. Mas suavizar as estruturas que coibiam essa tomada de autonomia faz parecer que era mais fácil do que realmente era. Tratar quem vivia a própria orientação sexual em um cenário de obscuridade nos anos 40 como uma pessoa covarde é ignorar novamente que o aparato de opressão LGBT-fóbico naquela época era muito mais violento e muito mais institucionalizado do que ele é hoje. E hoje, ainda, novamente dizendo, não é fácil. Eu acho que é importante que as pessoas saibam que a Academia nunca deu o Oscar de melhor atriz para uma atriz negra nos anos 40. E nem 50, nem 60, nem 70. A primeira mulher negra a ganhar o Oscar de melhor atriz foi a Halle Berry em 2002. O Oscar também não premiou nenhum roteirista negro na categoria de melhor roteiro original, como a gente vê acontecer na série com Arte, nem nos anos 40, nem nos anos 50, nem nos anos 60, nem nos anos 70. O primeiro homem negro a ganhar o Oscar de melhor roteiro original foi o Jordan Peele em 2017, há pouquíssimo tempo. Mesmo o roteiro adaptado só aconteceu em 2010, por Geoffrey Fletcher, por Preciosa. Mas voltando a falar dos personagens, tem muita gente na série que não existiu, mas que é muito inspirada em gente da vida real. O Jack Castello, protagonista dessa história toda, ele nunca existiu na vida real, mas a história dele é muito parecida com a história de dois grandes atores da época, o Marlon Brando e o Jimmy Stewart. A Camille Washington, ela é muito inspirada na Dorothy Dandridge, que foi a primeira mulher negra a ser indicada na categoria de melhor atriz. E o Ernie West, ele também existiu meio que nesse mesmo esquema de ter um posto de gasolina como fachada para um esquema de prostituição de luxo, mas na vida real, o nome dele era Scott Bowers. I like this kid. Enterprising. Pois bem, Hollywood é uma série muito divertida, muito interessante, mas também é muito ingênua na hora de resolver seus conflitos. A intenção dela é, desde o primeiro momento, mostrar como teria sido a indústria hollywoodiana se vários dos seus paradigmas preconceituosos tivessem sido quebrados lá atrás. E a forma como ela encontra de fazer isso é simplificando estruturas sociais. O que tira um pouco da profundidade que a série podia ter, mas acaba sendo o preço que ela tem que pagar, né? Pra quem conhece um pouquinho da história de Hollywood, é difícil você não ficar com a sensação de que a série força muito a barra várias vezes. E mesmo pra quem não conhece tanto assim, tem alguns desfechos que são muito novelescos que também são meio desnecessários. Tipo a redenção do Henry Wilson, né, gente? Que é basicamente um estuprador, ou a facilidade que o Ace aceita dividir a direção do estúdio com a mulher em pleno anos 40. É tudo muito romantizado, então a série acaba sendo uma boa alternativa para você assistir naqueles dias que você estiver cansado da realidade, precisando mesmo mergulhar numa utopia fantasiosa. Dreamland. Mas e vocês? Vocês gostaram de Hollywood? Vocês gostaram desse vídeo? Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de assinar as notificações e fica de olho que já já tem mais vídeo por aqui. Beijo e até a próxima.